Oi, gente, tudo bem? Eu elaborei esse vídeo para a gente poder discutir um pouco melhor essa obra aqui, ó, O Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. O Fanon é um psiquiatra negro que, infelizmente, teve uma morte muito prematura, morreu aos 36 anos, de leucemia, e com isso não conseguiu deixar, digamos, em termos quantitativos, uma obra tão vasta, mas deixou uma obra fundamental, que é o estudo psicanalítico, estudo político e filosófico da problemática do racismo vivido pelo negro nas sociedades brancas, capitalistas, metropolitanas do sistema imperialista. Bem, essa obra aqui, O Pele Negra, Máscaras Brancas, ele é um estudo de 1952, né, um estudo de conclusão de curso de psiquiatria do Fanon na França, e ele vai abordar ali o problema do contato do negro martinicano diante da sociedade racista francesa. Lembremos que a Martinica é uma Antilha francesa, né, uma colônia francesa, e que na Martinica, aquilo que o Fanon chamou de uma neurose, de uma sociedade neurótica, que a Martinica vivia um inconsciente branco. Né? A Martinica, quase toda a sua população é negra, mas por ser uma colônia francesa, digamos que tinha consigo um ideal de que o martinicano, a martinicana, também eram cidadãos franceses. Lembremos que na Martinica, as crianças, na época do Fanon, todos os dias, nas suas escolas, hasteavam a bandeira francesa e cantavam o hino da Marselhesa. Né? E o que o sonho, digamos, a realização de um sonho de pertencimento do martinicano, sobretudo do homem negro martinicano, era poder um dia viver na França como um francês. Bom, um dos primeiros requisitos para ser um francês era falar o idioma francês. Né? Não falar, mas o crioulo, né? Que era o idioma amplamente falado na Martinica. Segundo, morar na França. Bem, o Fanon, ele vai para a França, ele estuda psiquiatria, e lá, rapidamente, o Fanon percebe que aquele inconsciente branco da Martinica não passava de um sonho, que não era realidade. Por quê? Porque o negro martinicano, chegando na França, falando francês, logo percebia que não pertencia à sociedade francesa. Por quê? Porque, primeiro, para ser francês, evidentemente tem que falar francês. Segundo, tem que nascer em território francês, na Europa. E terceiro, ser branco. E que ser branco era um requisito extremamente importante para o pertencimento na sociedade francesa. Bem, o Fanon vai dizer que, diante dessa percepção de um não acolhimento, de um não pertencimento à sociedade francesa, primeiro o negro vai culpar a si mesmo. A culpa de não pertencer à sociedade francesa não é do racismo, e sim dele mesmo. De forma que ele, ao negar a si, como negro, ele vai negar a sua negritude e vai negar aos seus pares, né, aos seus amigos, aos seus compatriotas negros. Bom, o Fanon, para isso, ele vai usar o artifício do estádio de espelho, do Jacques Lacan, também um francês, onde, diante da percepção de sua imagem, diante de um espelho, o negro ele não vai reconhecer a si mesmo como negro. Ele vai negar a si mesmo. O Fanon vai dizer que isso é uma fragilidade psíquica e que, portanto, isso vai causar um desmoronamento no ego. Vai ser uma defesa narcísica do negro que vai causar o desmoronamento do seu próprio ego e, com isso, uma série de transtornos psíquicos, como fobia, né, como melancolia,
e que isso vai causar, em termos mais gerais, um complexo de inferioridade do negro diante do racismo sofrido pelo não pertencimento na sociedade francesa. Bem, se por um lado nós vamos ter o complexo de inferioridade do negro, por outro nós vamos ter o complexo de superioridade do branco. Bem, o Fanon fala que o branco ele vai ter esse complexo de superioridade porque é nele, no ser branco, que vão existir de fato os ideais de racionalidade, de civilização, de moralidade, de ética do trabalho, enquanto o negro vai significar o oposto disso. É o oposto da razão, o oposto da ética do trabalho, o oposto da humanização. Bem, o Fanon vai dizer, isso vai colocar negros e brancos em polos opostos dentro da mesma sociedade. Bem, então o negro vai se sentir inferiorizado e o branco superior. De forma que até a educação que o branco permite que o negro tenha dentro da sociedade francesa, o acesso à escola, o acesso à universidade, vai ser percebido pelo branco como uma forma de educar o negro para viver de forma dócil na sociedade francesa. O Fanon vai dizer isso, o branco vai educar o negro, mas vai exigir a sua docilidade. E aí o Fanon faz um paralelo com o sorriso negro, né? Ele vai dizer que o branco vai exigir o que o negro esteja sempre sorrindo para o branco, né? E que esse sorriso do negro vai mostrar para o branco de que não há ressentimento. O negro precisa chegar sorrindo para o branco para dizer que não está ressentido pelo racismo, pela dominação, enfim, por uma série de questões advindas do racismo. O Fanon também ele vai abordar a questão da criança negra, né? Ele vai dizer, olha, numa sociedade dominada pelo racismo e dominada pelo branco, a criança negra, ainda que seja normal, e quando o Fanon fala normal, isso vai estar dentro das normas sociais, com uma família bem estruturada, com acesso à educação, com acesso a bens materiais, essa criança ela não vai ser uma criança sem complexos, porque ainda, né, que ela tenha, digamos, o seu ego formado dentro de um superego, né, onde a família tem um trabalho todo para o bem ou para o mal, de inserir essa criança nas regras e nas normas sociais, essa criança, ao se deparar com o mundo branco, vai ter a percepção de um não pertencimento, né? E também vai ter abalos narcísicos e também vai ter um desmoronamento do seu ego. Bem, por outro lado, se a inferioridade, o complexo de inferioridade do negro causa uma série de complexos psíquicos, no branco também vai ter alguns complexos psíquicos ainda de menor intensidade, que é no caso do branco, ao desumanizar o negro, o tempo todo sexualizar o negro, né? Os negros quase como sexos ambulantes, né? Andando por aí, né? E que são o oposto daquela racionalidade do branco. Bem, o Fanon ele vai dizer que o branco, ao sexualizar o negro, portanto, ele vai ter que supervalorizar a questão do falo no negro. E a questão do falo é uma questão muito importante, né, diante da sociedade masculina. Então, o branco ele vai voltar a reflexões pré-genitais, né, naquilo que o Freud falava, né, e também vai lhe criar um complexo de autocastração ao supervalorizar a questão do falo no negro. Bem, o Fanon ele vai se insurgir, né, contra essa problemática, né, digamos que criando, né, desenvolvendo uma psicanálise própria do entendimento e do combate ao racismo, né? O Fanon ele vai dizer assim que cabe
a psicanálise desenvolvida por ele se insurgir contra um falso dilema colocado para o negro, que é ou se embranquecer, negar a si mesmo através de um embranquecimento social, ou negar a si mesmo de forma que ele vai ficar vagando num vazio, né? O Fanon fala numa melancolia de existência. Então o Fanon ele vai propor uma psicanálise negra para a emancipação do negro, para o autorreconhecimento do negro dentro de uma sociedade que o tempo todo tenta negar a sua humanidade, negar o seu valor. Então, essa obra aqui, ó, O Pele Negra, Máscaras Brancas, é uma obra de vital importância para a gente entender não só o racismo em termos históricos, mas o racismo em termos atuais. O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo cultural, e de forma que nós, em outros vídeos, vamos abordar também outras obras do Fanon, que é Os Condenados da Terra, o Alienação e Liberdade e Por uma Revolução Africana. Gente, eu espero que eu possa ter contribuído aqui minimamente, se não para sanar a problemática de uma obra tão rica quanto Pele Negra, Máscaras Brancas, mas que eu possa, digamos assim, ter suscitado, digamos, um interesse em ler Frantz Fanon, que eu acho que é um dos melhores autores do século XX para entender a problemática do racismo na sociedade capitalista branca. Um grande abraço.